Quando eu penso na idade, ele é o pai. Pelo menos isso, sou um pouquinho mais novo que ele, né? Mas ele tem me ajudou já a plantar, né, diversas igrejas, e do meu braço direito a plantar no início da minha vida ministerial, plantando igrejas lá no Queens, e através desse ministério, né, aí eu me sinto eu como pai dele, porque eu tive a oportunidade, né, de ser professor dele no seminário e depois de ser discipulador dele até que ele, né, tivesse pronto para o chamado pastoral. Então é muito lindo, porque é assim, né, ele tem hora que é como mais velho, mais experiência de vida, meu pai vem, me auxilia, né, me aconselha, me ajuda, e tem hora que, né, ele faz o papel de filho, né, e ele tem sido muito fiel em tudo que ele faz, e é uma alegria poder compartilhar o fruto dessa igreja com ele, né, que é pastor também da Igreja Civil, né, ele não oficialmente aqui em Newark ainda, porque nós vamos receber ele como membro agora da Igreja Civil de Newark, no mês de outubro, né, mas ele já é parte da família, na verdade, porque foi ele que nos auxiliou na fundação dessa igreja. Vamos orar pela vida dele? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pela vida do Cláudio, Senhor, Pai querido, pedindo, Senhor, que agora o Espírito Santo de Deus fale através, Senhor, da vida dele. Nós sabemos, Senhor, Pai querido, que como pregadores nós somos limitados, Deus Pai, em nome de Jesus, por causa disso, nós podemos colocar entendimentos para que as pessoas compreendam a Tua palavra, mas neste momento eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de cada vida aqui, Senhor Pai querido, e não deixe, Senhor Pai querido, que a nossa administração impeça o que o Teu Espírito tem para fazer nesse lugar, Deus Pai. E o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, trazendo, Senhor, o arrependimento, trazendo, Senhor Pai querido, o consolo, a alegria e a edificação, Deus Pai. Renova, Senhor Pai querido, as forças de todos aqueles que estão hoje aqui, Deus Pai. E nós oramos também pela saúde do pastor Cláudio, que também essa semana estava enfermo, Deus Pai. Mas o Senhor o sustentou, deu a graça de ele poder estar aqui, Senhor, hoje ministrar a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, honra o Senhor Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Agora me ligou. Pronto. Bom dia, irmãos. Vocês não sabem a responsabilidade que é quando ele fala isso. Ele fica dali só olhando e só escrevendo. Mas é um privilégio nosso estarmos aqui. Eu só queria falar para os irmãos do nosso encontro de ontem. Quem esteve aqui, eu tenho certeza que vai querer estar no próximo. Amém? Foi bom, foi maravilhoso. Nós oramos ontem pelos enfermos. E a gente pode ver. E a gente pode ver. E a gente pôde ver que Deus ainda continua sendo Deus. Continua operando milagres. E essa é a nossa alegria, a nossa satisfação e é o prazer maior de estarmos aqui. Saber que o nosso Deus ainda permanece o mesmo Deus, fiel. Mesmo se Ele não fizesse, Ele continuaria sendo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias em Neemias. Nós começamos há uns 3 domingos passados falando sobre Neemias. E hoje eu queria que nós falássemos sobre oração. Neemias capítulo 1. Nós vamos começar a partir do versículo 4. Bruno, aí tem um PowerPoint na tela do computador. O que é que fala? Nurto. Neemias,
capítulo 1, do versículo 4 até ao 10. Neemias, capítulo 1, do 4 ao 10. Todos acharam? Amém. Irmã Lucila, lê o 4, por favor. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus essa oração. Lucianinha, o 5, por favor. Então, eu, Senhor, Deus dos exércitos, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Irmão Daniel, 6, por favor. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Irmã Linda, o 8º. 7. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Irmão Daniel, o 8º, por favor. Lembra agora do que dissestes a eles: vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Irmã Neinha. Mas se vós converterdes a mim, guardares os meus mandamentos e os cumprir, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Irmã Gleice, o 10º. Estes ainda não são processos do teu povo, que resgataste com o teu grande poder com a tua mão poderosa. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Pelo privilégio que tivemos de cantar louvores de ti, de ministrarmos, ó Deus, de estarmos aqui na tua presença. E neste momento, Paizinho, nós queremos pedir que o teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes, possa nos dar entendimento, nos dar direção, que saiamos daqui hoje, ó Deus, não da forma que entramos, mas que saiamos, ó Deus, pelo poder da tua palavra, confiantes, ó Deus, de que o Senhor vai nos dar mais uma semana na tua presença. Ministra a tua graça e o teu poder, e que a cada dia, Senhor, nós possamos ser testemunhas e possamos estar mais e mais empenhados no crescimento da tua obra neste lugar. Em nome do teu amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós... Pode colocar o primeiro. Tá não? Tá no, o meu pendrive está aí do ladinho aí. Esse é. Nós começamos nas 2 semanas passadas, nós estivemos falando, nós falamos sobre Neemias. Que Neemias, ele era o copeiro do rei, ele estava numa vida boa, tranquila, só que ele teve notícias do povo dele. O povo dele passou cativo durante 70 anos na Babilônia, e ele foi libertado depois de mais 72 anos. Um dos irmãos de Neemias ele pergunta para um dos irmãos: como é que estão os meus parentes? Como é que está o povo lá de Jerusalém? Aí Anani começa a contar para ele que o povo não estava bem, estava mendigando, eles estavam numa situação precária, as muralhas das cidades tinham sido destruídas e eles não tinham leis. Então Neemias sente no coração essa preocupação. E como nós falamos na semana passada, ele assumiu a responsabilidade que a partir daquele momento ele precisava fazer alguma coisa diferente. Ele precisava fazer alguma coisa
para que mudasse aquela situação. E aí nós entramos, depois que ele soube, depois que ele conversou, nós entramos no versículo 4. Aí fala que ele estava orando, ele orou ao Senhor e ele jejuou durante 4 meses. Ele orou, ele lamentou e ele jejuou durante 4 meses. Irmãos, muitos historiadores ou muitos teólogos falam que se Neemias não fosse um homem de oração, Jerusalém não teria sido reconstruída. Se ele não fosse, não. Tem uma do dia 18, está escrito assim, dia 18. Só um minuto. Mensagem 18 de outubro. Então, alguns teólogos falam que ele era um homem de oração e ele era um homem que, se não fosse, Jerusalém continuaria destruída daquele jeito. Então, o texto da minha mensagem de hoje, ou o título da mensagem que eu dei, foi a oração que mexeu com o coração de Deus. A oração que tocou o altar de Deus. E ele se moveu de compaixão pelo povo. E 1:4, por favor, Priscila. Por favor, pode ler. 1:4. Neemias 1:4. Quando eu vi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Isso. Durante alguns dias eu não comi, não fiz nada, fiquei só no objetivo que eu tinha. No objetivo que Neemias tinha, que era reconstruir os templos, era fazer com que a mudança, aquilo que estava acontecendo com Jerusalém, ele pudesse ser para a honra e para a glória de Deus. Ele não estava muito preocupado com o povo, mas ele estava preocupado com o nome de Deus que estava sendo esclarecido naquele momento. Irmãos, quando nós oramos, quando nós trabalhamos, quando nós estamos segundo a vontade de Deus e fazendo a oração certa no momento certo, Deus age sobre a vida da gente. Quando nós estamos, quando o homem ora, Deus trabalha a nosso favor. Quando nós trabalhamos, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós estamos fazendo. Eu quero ir daqui até Nova York a pé. Você está decidindo isso, mas quando você começa a orar por um propósito, por um objetivo, e coloca no altar de Deus, Deus vai trabalhar com você. Deus vai estar à frente. E não importa essa situação, e não importa qual a dimensão desse problema, Deus está à frente. Deus vai estar ministrando, Deus vai estar dirigindo essa situação. E nesta oração de Neemias nós vemos os 4 elementos principais. Nós vemos que ele adora, que ele pede, que ele faz confissão e que tem intercessão. Ele ora, ele tem adoração, ele tem petição, ele tem confissão e tem intercessão. Põe o slide 2, por favor, irmão. E aí eu pergunto para os irmãos, o que é um intercessor? O que a Bíblia nos fala de um intercessor? Intercessor é alguém que se levanta diante de Deus, do trono da graça dele, em favor de uma outra pessoa. Intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus a favor de um outro. Quem é intercessor? Quem tem intercedido por alguém? Esta é a função dele. Ele vai adentrar no trono da graça de Deus e falar: Deus, eu estou orando pela conversão desta pessoa.
eu estou orando por essa situação. Eu estou orando para que o Senhor possa mover da forma que o Senhor quer para que o seu nome seja glorificado. Este é a visão de um intercessor. E aí a gente pode ver na história de Neemias quais são os atributos e quais são as qualidades que um intercessor precisa ter. E dentro do texto de Neemias nós vamos ver, por favor, o outro slide. O primeiro que nós podemos ver é que um intercessor é uma pessoa que sente o fardo dos outros sobre si. Ele ouviu de que o povo, a situação que o povo estava. Então ele chorou, ele jejuou, ele lamentou por 4 meses. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O jejum que ele fez, a oração que manifestou a graça de Deus, foram responsáveis por uma vida de oração que ele tinha. Quando nós conhecemos, quando nós sabemos o problema e a dificuldade de uma outra pessoa, você precisa tomar uma decisão e fazer a diferença. Neemias fez isso. Neemias poderia ter ficado parado, mas Neemias sentiu a responsabilidade de que ele precisava fazer uma coisa que nós podemos ver aqui: um egoísta nunca pode ser um intercessor. Um egoísta não pode ser um intercessor, porque um intercessor tem o coração aberto. O intercessor, ele dá a vida dele para as outras pessoas. E quando a pessoa é egoísta, ela não abre o coração, ela quer muitas vezes só orar para ela, por ela, para ela. E nós vemos como Neemias se desprendeu a orar por uma nação, por um povo que estava numa situação lastimável. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros. Só aqueles que têm sentimento podem ver o que os outros estão passando e começar a tomar uma atitude diferente. Segunda coisa que nós podemos ver está no versículo 5, a parte A. O intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Quantas vezes nós ouvimos orações que as pessoas batem no peito e falam: eu quero, eu posso, você tem que fazer isso? Neemias chegou com reverência. Neemias chegou prostrando ao Senhor. Ele começou a oração dele reconhecendo a autoridade de Deus. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós estamos chegando na presença de Deus achando que podemos alguma coisa. Muitas vezes nós temos chegado na presença de Deus e determinando para Ele, para que Ele faça aquilo que eu quero. E Neemias entendeu e sabia de que tudo deveria acontecer dependendo da vontade dele. Porque Ele é o Deus. E Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que poderia mover todas as situações que ele precisava para o empreendimento que ele estava fazendo. Neemias começa a sua adoração a Deus da seguinte forma: Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Neemias entendeu que Deus governa esse mundo. E ele focaliza a atenção dele na grandeza de Deus. Ele focaliza a atenção dele no que aquilo que Deus poderia fazer. Nós muitas vezes hoje temos colocado o nosso problema na frente de Deus. Então eu tenho um problema, mas o Deus que nós servimos é maior do que o nosso problema. O Deus que nós servimos é maior do que a dificuldade que você tem. E antes de você pensar no tamanho da sua dificuldade, do seu problema,
pense que o Deus que você serve é muito maior do que esse. É muito maior. Então, se nós tivermos em mente de que o nosso Deus é grande, o nosso problema vai se tornar muito pequenininho em relação ao nosso Deus. O nosso problema vai ficar mínimo, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E você? Você adora a Deus pelo que Ele é ou por quem Ele é? Por que você adora? Você adora a Deus porque Ele é ou por quem Ele é? Nós adoramos a Deus por quem Ele é, porque Ele é Deus. Nós temos nossas dificuldades, temos nossos problemas, e Ele é Deus. Com problema ou sem problema, Ele vai continuar sendo Deus nas nossas vidas. E o importante é nós estarmos na presença dEle. Porque se estivermos na presença dEle, as nossas dificuldades, os nossos problemas vão ser minimizados. E praticamente vamos estar fazendo o querer dEle. Em Daniel 11:32, irmão, fala o seguinte: Daniel disse que o povo que conhece a Deus é forte e ativo. Quanto maior Deus se torna para nós, quanto maior Deus é para as nossas vidas, menor vai ficar os nossos problemas, menor vai ficar as nossas dificuldades. E os violadores da aliança, Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Conheçamos mais o nosso Deus, porque quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós estamos dependentes da vontade dele. O intercessor é dependente da misericórdia de Deus. Vamos para o próximo tópico. O que o intercessor é? O intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Neemias 1:5b. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. O intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Ele firmou uma aliança conosco. Ele deu essa aliança ao seu povo. E ele vela por essa aliança. Ele guarda ela. Vamos lá, em Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele prometeu, irmãos, que vai nos guardar, nos conduzir e nos receber em glória. Porque quando nós oramos, nós podemos nos agarrar nas alianças e nas promessas que Deus fez para nós. Eu tenho algum direito? Você tem algum direito? Você tem alguma coisa que prende, que a Bíblia nos fala, que você pode exigir alguma coisa de Deus? Nós confiamos na aliança e nas promessas que Ele fez sobre as nossas vidas. Nós não podemos exigir nada dele. Nós confiamos que Ele vai ser fiel e vai continuar dirigindo as nossas vidas. O intercessor sabe disso. E sabendo dessa fidelidade de Deus, ele trabalha de que Deus, olha, o Senhor vai se lembrar. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor vai manter a sua palavra. Existe um texto fora de contexto que nos revela muito bem isso. Quando nós falamos que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós usamos esse texto fora de contexto, a gente esquece de quem é o intercessor. Eu só posso porque por Ele. O texto nos fala. E
Paulo nos ensina que quando se temos ou se não temos, se faltou ou se sobrou, eu posso todas as coisas. Irmãos, a fidelidade de Deus. Neemias tinha disposição para interceder porque ele conhecia o caráter de Deus. E por que ele conhecia o caráter de Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. E quanto mais comprometido com a oração, quanto mais comprometidos com o relacionamento com o nosso Deus, mais intimidade teremos com Ele. E mais oportunidade teremos de estar fazendo a vontade de Deus. Um quarto tópico de um intercessor. O intercessor é uma pessoa que incomoda Deus com as suas súplicas. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Quantas vezes nós temos uma oração, temos um pedido especial e a gente ora só uma vez? Quantas vezes nós precisaremos ser persistentes numa dificuldade, mas a gente vê assim, eu posso resolver essa situação, então eu vou. Não, deixa Deus de lado ali. Mas quando a coisa começa a ficar negra, nebulosa, a gente volta para Deus novamente. Neemias nos ensina, irmãos, que nós precisamos ser persistentes. Neemias foi persistente por 4 meses, até que Deus começasse a mover aquela situação. E aí eu pergunto para os irmãos, qual o problema que o irmão tem hoje, que precisa ser resolvido, mas o irmão não tem sido persistente? Qual a dificuldade que você tem hoje? Qual o problema que, para nós, humanamente falando, é impossível, mas para Deus tudo pode, e você não tem sido persistente nesse sentido? Tem deixado a coisa acontecer dia após dia. Neemias nos ensina que nós precisamos colocar no altar, hoje, amanhã, depois de amanhã, porque Deus vai responder. Mesmo que seja um não, mas Ele vai responder. Então nós precisamos estar persistentes para que Deus possa, que muitas vezes quando nós começamos a interceder por uma causa e nós achamos que podemos resolver essa causa, a gente abandona ela. Mas nós precisamos acreditar que quem vai resolver aquela situação é Deus. Neemias passou 120 dias orando, jejuando, insistindo com Deus. E a história nos conta que Deus fez a vontade, não de Neemias, mas a vontade de Deus sobre a vida dele. Um quinto tópico que nós vemos também no nosso texto que nós lemos. O intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os pecados do povo e os confessa. Neemias 1, 6 e 7. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a minha casa temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Nesse texto, irmão, nós temos 3 verdades. Primeira, Neemias tem conhecimento do porquê da situação daquele povo. Ele sabia por que o povo estava em derrota. E ele mostra para a gente que, por causa do pecado que o povo cometeu, ele estava vivendo aquela vida. O cativeiro foi o pecado do povo. A miséria que o povo estava vivendo naquela época era o pecado. E a história nos revela e nos mostra muitos exemplos de homens e mulheres que colheram
frutos, colheram situações difíceis por causa do pecado na vida deles. Um exemplo: Acã foi apedrejado com a sua família por causa do pecado. Ofnis e Finéias morreram e levaram à morte mais de 30.000 homens por causa do pecado. E Davi trouxe a espada sobre a sua casa por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele corrompe, é uma fraude, ele pode descer, como diz a propaganda, né? Desce redondo, mas chega lá embaixo, ele mata. Ele se apresenta bonito, mas é amargo, o final é morte. E o intercessor, ele sabe disso. O intercessor, ele sabe dessa situação. E ele identifica isso, que tanto é que ele fala assim: eu pequei. Ele não aponta o dedo para o povo falando assim: olha, você está errado, você precisa consertar a sua vida. Eis que o Senhor está falando comigo, vocês todos precisam estar assim. Ele fala assim: eu pequei também, nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Deus. Irmãos, não aponte o dedo. Nós carecemos da graça de Deus. O intercessor ora para que Deus opere a graça dele. Apontar o dedo, mostrar, achar que estava culpando o povo, mas ele se identificou. Vamos lá, em Lucas 18, 11 a 14. Nós temos um exemplo claro. Lucas, capítulo 18, de 11 a 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E vamos ouvir a resposta que Jesus deu: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Exaltador. A exaltação na sua vida, ela vem de Deus. Você não precisa se achar o melhor, mas Deus exalta você no tempo dele. Deus vai exaltar você. Não se preocupe se os problemas estão te apertando, se você está sendo caluniado, se as situações estão difíceis. Deus vai exaltar você no tempo certo. Nós não precisamos apressar, nós não precisamos correr para que isso aconteça. Uma outra verdade que a gente acha nesse texto: um intercessor, ele faz confissões específicas. Quantos já oraram aqui: Senhor, perdoa os meus pecados? Amém? Mas quantos já falaram assim: Senhor, perdoa porque eu roubei a caneta do irmão ali? Senhor, perdoa porque eu atravessei o sinal vermelho ali na rua. Irmãos, nós precisamos chegar no altar da graça de Deus com orações específicas. Senhor, perdoa este pecado. Davi orava a Deus e falava: Senhor, olha, é esse pecado que eu tenho. Eu fiz isso.
É um exemplo para nós, como intercessores. Nós precisamos chegar no altar da graça de Deus e falar: Senhor, eu pequei nisso. Não pode ser genérico. No Brasil tem um remédio genérico, né? Não pode ser igual o original, então fala genérico. Mas nós, como crentes, precisamos ser específicos. Quando nós nos colocarmos na presença de Deus e formos pedir perdão pelos pecados que cometemos, precisa ser pecado nominal. Você não pode juntar tudo num pacote só e falar assim: ah, Senhor, perdoa pelos meus pecados. Pecado genérico é pecado sem convicção de quebrantamento. Pecado genérico, você não tem a convicção real e não existe quebrantamento. Como um intercessor, precisamos aprender mais sobre isso. O versículo 7 fala o seguinte: Neemias foi específico na sua oração. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. E nem os mandamentos que tem ordenado a teu servo Moisés. Para que a nossa oração ela tenha efeito, para que a nossa oração chegue no altar de graça, ela precisa ser acompanhada de confissão. Ela precisa ser acompanhada de quebrantamento. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Provérbios 28, 13. O que guarda, o que esconde, não prosperará, mas aquele que confessa na presença de Deus e entrega, ele alcança misericórdia. Um intercessor é alguém que conhece e pratica a palavra de Deus. Por favor. Isso, é alguém que conhece e pratica. Vamos ler Neemias 8, de 1 a 10. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste, com a tua grande força e a tua forte mão. A palavra de Deus e a oração precisam andar de mãos. Quem não conhece a palavra de Deus não consegue orar. Porque a palavra de Deus, quem ora com a base na palavra de Deus, ora segundo a vontade de Deus. Quem ora com base na palavra de Deus, ele ora fazendo a vontade do Pai. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo: vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ele usou, irmãos, a palavra. E a nossa oração diariamente precisa ser embasada na palavra. Nós não temos como orar se nós não usarmos a palavra. A autoridade, é a autoridade que nós temos para chegar no altar da graça, não de exigirmos, mas por conhecermos a palavra. Então nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo para chegar no altar da graça. O versículo 10 nos fala algo interessante também. O intercessor compreende que os pecados do povo não anulam a aliança de Deus com ele. Um intercessor é alguém que associa
que conhece a prática e a palavra de Deus. E um intercessor é alguém que compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus. Neemias estava fundamentado na perseverança do amor de Deus pelo seu povo. E apesar do povo ter sido infiel, Deus ainda continuava fiel. Deus ainda, por causa da sua palavra. Mesmo quando nós pecamos, irmãos, mesmo quando nós estamos numa situação onde não estamos fazendo vontade de Deus, a gente não deixa de ser o povo de Deus. Nós, como crentes, precisamos parar e entender, assim, Deus tem misericórdia de mim, faça a tua vontade. Porque precisamos compreender que as situações estão a cada dia que passa mais difíceis. Mas a misericórdia de Deus e a graça dele sobre as nossas vidas vai fazer com que nós possamos continuar na nossa vida e buscando a vontade de Deus. O próximo item, o intercessor é alguém que associa devoção e ação. O intercessor é alguém que associa devoção e ação. O intercessor, vamos ler no 11. Neemias compreende que a melhor maneira de influenciar os poderosos da terra é ter a ajuda de Deus. Neemias orou e começou a agir. Ele procurou o rei, ele começou a receber as cartas, ele começou a ter a ajuda que precisava e ele colocou essa causa nas mãos de Deus. Mas ele também, depois que ele colocou no altar de Deus, ele foi lá no rei. Ele foi buscar aonde ele poderia ter achado. E Deus, quando ele buscou primeiramente Deus deu ele direção para que ele fosse ao rei e buscasse as cartas, buscasse o que ele precisava para fazer o projeto que Deus tinha dele. A nossa oração, irmãos, ela não substitui a nossa ação. Nós precisamos orar, mas também precisamos agir. Como intercessor, nós oramos e nós precisamos agir. Nós precisamos estar fazendo porque Deus pode descer do céu e fazer para você. Você está aqui para fazer a vontade dele e ele vai usar você para que seja manifestada a graça dele sobre a vida das pessoas. Ele vai fazer com que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Neemias ora e toma as providências e as medidas práticas. Ele foi ao rei, ele se informou sobre a condição do povo, ele fez o pedido, ele verificou a situação em que estava e mobilizou o povo para aquela atitude. E aí a gente pergunta para os irmãos: temos orado e temos agido? Temos muitos sonhos? A igreja tem sonhos? Temos projetos? Temos a opção de colocar no altar de Deus? Ou queremos levar isso com os nossos braços? Achamos que com a nossa força nós conseguimos alguma coisa. Neemias nos ensina que nós somos dependentes de Deus. Neemias nos ensina que se ele não estiver na frente, não acontece. Vai dar errado. Mas Neemias nos ensina que precisamos fazer a vontade de Deus. Eu queria contar uma história para os irmãos. E essa história, ela fala... Era um homem que ele tinha a mãe dele não crente. E por muitos anos ele orava para a conversão dessa mãe dele. Ele orava. E ele passou uns 10 anos orando pela conversão da mãe. E num dia ele perguntou para Deus assim: meu Deus, eu oro há tanto tempo. Eu oro pela conversão da minha mãe. E a minha mãe não converte. O que acontece? O que está acontecendo com a minha oração? Tem algum problema com a minha oração?
E aí Deus responde para ele assim: você precisa mudar a sua oração. Aí ele falou assim: você pode orar e ore para ela lembrar que domingo é dia dela ir para a igreja. Aí ele falou assim: mas como é que eu vou orar uma oração tão boa dessa? Vou orar para ela se lembrar para ela ir domingo na igreja? Se eu estou orando há tantos anos para Deus mudar o coração dela? Aí Deus falou para ele assim: ore. E ele começou a orar: Senhor, olha, incomoda a minha mãe no domingo para ela sentir desejo de mim. E ele começou a orar. Algum tempo se passou, ele recebeu uma carta da mãe dele. Aí ele assustou e falou assim: puxa vida. A carta falava assim: eu abri o meu coração para Jesus. Aí ele falou: mas mãe, como é que a senhora abriu o coração? Se ninguém falou de Jesus para a senhora, se ninguém esteve aí procurando a senhora para falar de Jesus. Aí ela falou para ele assim: meu filho, a única coisa que aconteceu comigo é que no domingo eu sentia vontade de ir para a igreja. A história conta que o filho não pôde ver o batismo da mãe e nem viu a mãe depois. Mas ele viu que uma oração, segundo a vontade de Deus, ela faz uma diferença enorme. Irmãos, será que nós temos orado errado? Ou como está a nossa oração? Será que a gente está batendo em cima de uma tecla, dia após dia, ano após ano, e se esquecendo de perguntar para Deus: Deus, como é que eu devo orar? Como deve ser a minha oração? E eu queria deixar como uma aplicação prática. Por favor, irmão. Isso. Qual oração que para nós se parece boa,